Sejam todas bem-vindas à Olaria de Deus. Abra o seu coração e fala para o Senhor: Senhor, me modela segundo o teu querer e a tua vontade. Amém, queridas? Deus pôs esse tema no meu coração para nós estarmos desenvolvendo essa série Modeladas. E nessa série nós vamos estudar a vida de mulheres de Deus que não foram mulheres perfeitas, mas que se permitiram ser moldadas e modeladas pelas mãos do oleiro. Sabe quantas mulheres modelo nós vamos estudar aqui nessa série? Mas eu quero dizer para você que todas essas mulheres passaram pela história, fizeram história, foram modelos, foram modeladas para se tornarem modelos para mim e para você. Porém, elas já se foram. Elas já passaram, deixaram os seus nomes na história. Agora Deus quer nos modelar para nos tornar moldes para essa geração. Mas sabe, há um princípio na sabedoria que diz assim, que o sábio aprende com os outros, com a história dos outros, com o erro dos outros. E nós vamos ver aqui na Bíblia, nessa série Modeladas, mulheres que foram joia na mão de Deus, né? E que tem pérolas preciosas para nos ensinar. Mas também tem mulheres que fizeram de forma errada, que escolheram o caminho errado, que fizeram escolhas erradas, mas também são modelos para nós, modelos de atitudes que nós não devemos ter na nossa caminhada. Amém, meninas? Amém? Então, nós precisamos ser mulheres sábias. E toda mulher sábia, ela se coloca na mão do oleiro e se permite ser moldada, modelada por esse Deus que tem o melhor para nós. E sabe o que é o melhor de tudo? O melhor de estar nas mãos do oleiro é que enquanto ele nos molda, enquanto ele nos amassa, enquanto ele nos restaura, enquanto ele nos faz de novo, ele vai deixando as digitais dele na nossa vida. Ele vai imprimindo as digitais dele no nosso caráter, na nossa vida e nas nossas atitudes. Por isso que nós precisamos desejar ser modeladas pelas mãos do oleiro. E nós vamos começar hoje falando de uma mulher que foi uma mulher incrível. Olha, essa mulher, ela é digna de ser imitada. Ela nos dá tantas joias preciosas, ela nos entrega tantas pérolas preciosas que nós precisamos imitar. Nós precisamos nos permitir ser modeladas por essa mulher, porque ela foi uma mulher incrível. E eu tô falando de nada mais, nada menos do que Maria, a mãe de Jesus. E nós vamos falar, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar dela nessa live, mas se nós não terminarmos nessa live, nós vamos dar continuidade na live seguinte, porque o meu propósito aqui com vocês não é simplesmente fazer uma live, mas é ensinar valores e resgatar princípios no seu coração, no meu coração. Então eu não tenho pressa, eu não quero acelerar, eu quero te ensinar. E Maria, ela tem muitas pérolas, muitas joias, dignas de ser imitada por nós. Amém? Quantas aqui já ouviram falar de Maria, mãe de Jesus? Todas nós, não é verdade? Mas olha só, nós estamos cansadas de saber que Deus, ele fez cada um de nós com um propósito bem definido. Ontem na ministração eu falei sobre que nós somos árvores frutíferas. Nós somos pessoas que nascemos para prosperar. Mas que para a gente prosperar, a gente precisa saber quem nós somos e o que nós estamos fazendo nessa terra. Cada um de nós, cada mulher que está aqui conosco nessa noite nos ouvindo, precisa ter a convicção de que nasceu para cumprir um propósito do coração de Deus. E não foi diferente com Maria.
Maria, ela veio ao mundo para ser ou para gerar nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. E essa mulher, por ter sido um berço, por ter sido aquela que abrigou no seu ventre o Salvador do mundo, aquele que veio para mudar a nossa história, aquele que veio para mudar o calendário da história, nós precisamos, assim, ter um respeito muito grande por essa mulher, pela história dessa mulher, porque ela veio para fazer a diferença. E quando Deus já estava nos planos de Deus em enviar o filho dele, ele então começou a moldar e a modelar uma mulher, uma menina que fosse digna, que tivesse os atributos, que tivesse no caráter dela, imprimido no caráter dela, tudo aquilo que fosse ou que era necessário para que ela fosse a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus, a mãe do Salvador do mundo. E essa tarefa não era tão simples, porque ela, a mulher judia, ela era aquela que instruía os filhos. A maior missão da mulher judia era instruir os filhos no caminho que eles tinham que andar. Então você imagina quem foi essa mulher. Quando Deus sonhou com Maria, que Maria seria a mãe de Jesus, eu preciso que você acompanhe todo o raciocínio que eu vou te passar hoje, para você entender quem foi essa mulher. Olha só, quando Deus sonhou em gerar o filho dele, em vir ao mundo como homem, ele precisava de um ventre. Porque Jesus viria ao mundo como um ser humano. Então ele precisava ser gerado de uma mulher humana. Só que Jesus não teve um pai humano. Sabe por quê? Porque nenhum espermatozoide, nenhum DNA ia conter tudo aquilo que fosse necessário para que Jesus vivesse nessa terra. Jesus, ele precisava ser um homem santo, um homem obediente, um homem firme, um homem humilde. Todos os atributos de Jesus precisavam estar naquele DNA. Mas não tinha um homem que fosse capaz de entregar esse gene através do seu espermatozoide. Então, nós conhecemos a história de Maria. Maria, ela foi fecundada, pelo Espírito Santo de Deus. Mas Maria, ela precisava ser uma mulher diferente. Ela precisava ser uma pessoa que tivesse nela os atributos dignos e necessários para instruir Jesus como homem nessa terra. Ela precisava dar um suporte de caráter, um suporte emocional, um suporte de um homem firme, um homem que conhecia a Deus de verdade. Então Maria era uma mulher excepcional. Mas olha só que incrível, gente. Quando nós olhamos para Maria, quando o anjo aparece para Maria, muitas vezes na nossa mente... Bom, primeiro que nós precisamos desmistificar. Porque muitas vezes quando nós falamos de Maria, vem à nossa mente aquela imagem católica de uma mulher que foi canonizada, uma mulher que foi santificada. E verdadeiramente Maria foi uma mulher santa. Porque para enfrentar tudo que ela precisou enfrentar, na maternidade, na concepção, na gestação, e em todo o processo de ver Jesus passar por todo o sofrimento, enfim, ela precisava ser uma mulher muito diferente. Ela precisava ser uma mulher de um equilíbrio emocional tremendo. Então, só que naquela época, a menina... quando ela entrava na menarca, quando ela menstruava, ela já era dada, em promessa para um homem. Porque a mulher, quando ela entrava, quando ela tinha o ciclo menstrual, quando ela entrava no ciclo menstrual, ela já estava pronta para gerar filhos. E a mulher judia, o valor dela estava no gerar filhos. Então, provavelmente, Maria, quando foi dada a José, o seu noivo, ela tinha entre 12 e 13 anos de idade. Ela era uma menina, ela era uma criança.
E por que eu falo que Maria ela foi uma pessoa incrível? Porque as atitudes que nós vemos nesta menina de 12 ou 13 anos no máximo, era uma atitude de uma mulher sábia, de uma jovem que temia Deus, de uma jovem que tinha responsabilidade com a fé em Deus, de uma jovem que tinha intimidade com Deus. Porque uma menina nessa idade que não tivesse temor a Deus, que não tivesse uma fé inabalável, que não tivesse intimidade com Deus, jamais diria sim ao anjo. Então nós precisamos entender que essa mulher, ou essa menina na época, ela foi uma menina digna de ser imitada. E nós vamos aprender muito com ela. E nós vamos nos permitir ser modeladas por essa menina. Amém? Eu fui pesquisar hoje, sobre a biografia de Maria, não encontrei muita coisa. A única coisa que eu encontrei é que ela era filha de Ana e Joaquim, que eles eram provavelmente da linhagem de Davi, assim como José, o noivo de Maria também, porque Jesus ele viria da linhagem do rei Davi. Isso já havia sido profetizado lá no início pelos profetas. Então, Maria, a mãe de Maria se chamava Ana, o pai de Maria se chamava Joaquim, e eles moravam num vilarejo chamado Nazaré. Pela primeira vez na Bíblia, no Novo Testamento, essa cidade é citada, a cidade de Nazaré. Amém, queridos? Então, quando nós olhamos para a postura da Maria, quando nós olhamos para as atitudes de Maria, nós vemos que Maria, ela teve uma criação especial. Ela foi muito bem gerada, ela foi muito bem instruída, ela foi muito bem ensinada pela mãe. Por quê? Porque Maria, embora ela não soubesse, embora a mãe não soubesse, mas Deus, preparou todo um cenário para que Maria viesse ser a futura mãe do Filho de Deus. Amém? Então Maria ela teve uma criação espetacular, uma criação especial demais, porque dentro dela precisava ser gerado algo único, porque ela seria uma mulher incomum. Então ela não poderia ter sido criada de uma forma comum. Deus escolheu para ser os pais de Maria uma mulher fora do comum, que a instruiu de maneira única. Amém, queridas? Então, existiam características fortíssimas na vida de Maria. Maria, ela tinha características poderosas e que determinava e fazia dela uma mulher ou uma jovem única. Ela era humilde, ela era disciplinada e ela era uma jovem de coragem. Nós vamos ver todas essas características agora no decorrer da história de Maria. E a primeira coisa que me chama a atenção, quando você pega o livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26, você começa a ver a história narrando quando o anjo chega na frente de Maria e começa a anunciar a vinda de Jesus. E é tão tremendo. Eu não quero ler todo o texto agora para a gente não se ater, porque eu acho que a maioria das pessoas conhecem o texto. Eu só quero ler esse versículo, versículo 30, que diz assim: Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e colocará nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca acabará.
Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou uma virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não poderia ter filho. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada há como impossível. E Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, e que seja feito comigo conforme o Senhor quiser. E aí o anjo foi embora. Queridos, todas nós sabemos que Maria, ela estava noiva de José, não é verdade? Maria, ela estava noiva de José. E nós sabemos que naquela época, uma mulher que aparecesse grávida e que não estivesse desposada, que não estivesse casada, aliançada, ela era condenada à morte. Ela era condenada à morte, ela era apedrejada. E Maria sabia muito bem disso, porque isso era um costume, era uma ordenança do povo judeu, da lei judaica. E quando o anjo chega para ela, o que eu acho incrível aqui, sabe, que Maria, nós sabemos que Maria, quando ela fala para o anjo que seja feita conforme a vontade do meu Pai, do Senhor, né? Ela sabia que ela poderia correr risco de morte. Ela sabia que ela poderia ser abandonada por José, porque ela era virgem. Ela nunca tinha sido tocada por um homem. Mas Maria, ela disse sim. E nós sabemos que no decorrer da história, quando José fica sabendo que Maria está grávida, e Maria fala: Olha, eu tô grávida, mas eu tô grávida do Espírito Santo. Gente, você acha que José ia cair nessa? José pensou assim: é nada, essa mulher aí me traiu e agora tá querendo que eu pague o pato. Mas tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E a Bíblia diz que quando José planejava abandonar Maria, o anjo, ele teve um sonho, e no sonho o anjo apareceu para José e disse para ele: Olha, o fruto do ventre que está sendo gerado no ventre de Maria é o Filho de Deus. Né? Então Deus, ele mesmo se encarrega de ajustar as coisas. Mas por que eu estou falando isso? A primeira característica que nós vemos na vida de Maria é que ela era uma pessoa sensível. E que ela tinha um coração puro. Tanto que o anjo apareceu para ela. Mas para José não. Para José ele apareceu em sonho. Mas para Maria, Maria viu face a face o anjo. Por quê? Porque Maria, ela era uma mulher ou uma jovem sensível às coisas de Deus. Maria tinha um coração puro. E a Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus. Então, queridas, a primeira característica que eu quero colocar para nós como mulheres modernas, mas que somos mulheres eternas nessa terra, é que nós precisamos ter um coração puro, um coração sensível. Se nós queremos ver a Deus verdadeiramente, nós precisamos ter um coração puro. O que é ter um coração puro? Ter um coração puro é ter um coração limpo. É ter um coração que não guarda sujeira, que não guarda contaminação, que não guarda mágoa, que não guarda rancor, que não guarda ódio, que não guarda sujeira. Sabe? Você pode perguntar assim: Dani, mas então Maria, ela nunca sentiu nada no seu coração? Com certeza. Com certeza Maria errou, com certeza Maria fez coisas erradas que desagradaram a Deus. Mas por que Maria tinha um coração puro? Porque todos que têm um coração puro, quando erram, entendem que erraram
e se conserta no mesmo momento. Sabe, Maria, por ter esse coração puro e por ter sensibilidade em Deus, ela viu o anjo. Ela viu o anjo. Quando o anjo foi ter com ela, ela conseguiu contemplar. Então, queridos, nós precisamos ter um coração puro. Como está seu coração? Sabe, Deus me manda te perguntar nessa noite, mulher, você que está me ouvindo nessa hora, como está o seu coração? O seu coração está cheio de pureza? Ou o seu coração está contaminado por situações que você viveu, por fragilidades que você sofreu na sua caminhada? Sabe, talvez você tenha sido traída e você até hoje não conseguiu perdoar as pessoas que te traíram. Talvez você tenha sido uma pessoa que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi desprezada, que foi colocada de lado, que foi comparada, que sofreu tantos tipos de traumas. Talvez você é uma pessoa que foi abusada na infância, que alguém, quando você era pequeno, te tocou indevidamente, abusou de você. Talvez, mulher, você que está me ouvindo nessa noite, pode até ter sido estuprada. Eu não sei qual é a dor que você guarda no seu coração, mas eu quero dizer para você, você precisa tirar toda essa sujeira. Você não pode guardar lixo na sua alma. Você não pode deixar a sua alma contaminada. Você precisa ser pura de coração. Sabe, Deus, a primeira coisa que Ele quer modelar em nós é um coração puro, um coração sensível, porque um coração que tem dentro dele, sabe, aquelas marcas, aqueles sentimentos que estão listados lá em Gálatas, sabe, a raiva, a ira, a inveja. Sabe, Deus não quer que isso fique dentro de você, porque isso está trazendo para o seu coração, para a sua alma um peso, e você não vai aguentar, você não vai suportar. Na verdade, talvez você já não esteja suportando, talvez você não esteja aguentando, mas o Senhor hoje te coloca aqui nesta live para dizer para você, arranca todo esse lixo do seu coração. Tira toda essa contaminação do seu coração, essa raiva, esse ódio, essa falta de perdão. Talvez você pense assim, mas você não sabe, Dani, o que eu sofri. Eu não sei, mas Deus sabe. Porque quando você estava sofrendo, Deus estava sofrendo com você. Sabe, toda dor que você passa, o Senhor sente também, porque Ele é o teu Pai, Ele é um com você. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não perdoa, se você não libera esta pessoa que te machucou, que te feriu, que te traiu, que te decepcionou, que te abandonou, você vai ficar carregando essa pessoa junto com você todos os dias da sua vida. Talvez você pense assim, mas ela não merece. Exatamente, o perdão não é para quem merece, o perdão é para quem não merece mesmo. Porque as pessoas que te feriram, elas não vão merecer. Mas o perdão não é um sentimento e nem um merecimento. O perdão é uma decisão libertadora. Então liberta o teu coração. Tira de dentro de você toda a mágoa, toda a angústia, todo o ódio. Para de carregar essa pessoa com você. Ela está afundando o teu barco. Ela não está deixando o teu barco fluir, o teu barco avançar. Porque a falta de perdão te aprisiona. Te faz prisioneiro na alma, nas emoções. Sabe? O Senhor quer que você tenha um coração puro. Porque Ele é puro. Sabe por que que Deus escolheu Maria para gerar o filho dele? Porque Maria tinha um coração puro, um coração generoso, um coração amável, um coração humilde. Queridos, olha, Maria viu o anjo. Deixa eu te contar uma experiência que algumas pessoas que estão aqui na live, eu acho que eu compartilhei essa experiência. Há menos de um mês atrás, eu estava deitada na minha cama e eu levantei de madrugada para ir ao banheiro, era por volta de umas 4:30 da manhã, mais ou menos.
E quando eu voltei para a cama, eu deitei, fechei os olhos por um tempo e eu não conseguia dormir. E quando eu abri os meus olhos, no canto aqui do meu quarto, no cantinho aqui desse lado, tinha um anjo. Tinha um anjo enorme, brilhante. E ele falava para mim: não temas. Não precisa se preocupar com nada, porque eu estou aqui guardando a tua casa, velando os teus filhos, guardando o teu sono, guardando o teu coração. Simplesmente adore, simplesmente mantenha o teu coração alinhado com o coração do Pai, porque o Senhor diz que dá ordem aos anjos para te guardar, para te livrar de todo o mal. Queridos, e esse anjo estava ali. Foi uma visão tão poderosa, tão preciosa, que eu não queria fechar os olhos, porque eu não queria acabar de contemplar. E o meu quarto foi cheio de uma glória tão linda. Então eu imagino quando Maria, ela recebeu, sabe, aquele anjo, e aquele anjo começou a falar com ela, como foi poderoso. Como foi poderoso. E quando eu estava agora estudando a história de Maria, né, eu falei: meu Deus, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu essa experiência de poder ver o reino espiritual aberto. Eu ainda comentei com a minha irmã, falei: cá, foi tão lindo, foi tão poderoso, foi tão precioso, que eu não queria fechar os olhos mais. Nossa, foi lindo. Mas sabe, é porque eu tento todos os dias limpar o meu coração. Todos os dias, quando eu deito, eu começo a esquadrinhar o meu coração. Porque assim como Davi, eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu não quero que nada que eu faça, nada que eu pense, nada, sabe, que eu fale, entristeça o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Então eu falo: Senhor, renova em mim um coração puro. E aí eu me lembrei de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E olha quantas besteiras Davi fez. Olha quantas coisas erradas Davi fez. Sabe, Davi, ele desejou a mulher que não era dele. Ele teve a mulher que não era dele. Ele engravidou essa mulher. E para encobrir esse pecado, sabe, ele ludibriou o marido dela. Mas como ele não aceitou ser ludibriado, ele botou o marido dessa mulher na frente de batalha para que ele morresse. Davi fez tantas coisas horríveis, mas ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele tinha um coração arrependido, um coração que não queria desagradar a Deus. Sabe, o que te faz uma mulher segundo o coração de Deus, de coração puro, é quando você erra, você chora, você sente dor, você se arrepende, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Queridas, o próprio Deus falava, determinou ou intitulou Davi como um homem segundo o coração dele. Por quê? Porque ele tinha um coração puro. Como está o seu coração? Sabe, eu amo os salmos de Davi. Eu amo os salmos de Davi. E quando Davi peca, quando Davi erra, ele escreve o Salmo 51. Você já leu o Salmo 51? O Salmo 51 é um salmo de arrependimento, aonde Davi se coloca diante do Senhor. Ele se prostra, tem um coração prostrado diante do Senhor. E ele fala, em meio àquele salmo, no versículo 10, ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Será que você, assim como Davi, já orou dessa forma? Eu não sei como está o seu coração, mas você sabe o que você tem alimentado dentro do seu coração. Se você tem alimentado ódio, se você tem alimentado raiva, se você tem alimentado inimizades, se você tem alimentado lixo no seu coração, hoje é dia de você se apresentar diante do teu Deus, do teu Pai, e falar para Ele: Senhor, renova em mim, cria em mim um coração puro. O que é ter um coração puro? Um coração puro é um coração humilde. É um coração que reconhece quando erra.
É um coração que sente dor quando sabe que errou e desagradou e que entristeceu o Espírito Santo de Deus. Querida, se você está carregando um peso aí dentro do seu coração, vai hoje diante do teu Pai e fala: Senhor, eu quero ter um coração puro como Maria. Eu quero ter um coração puro como Davi. Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda, cria em mim um coração puro, um coração que não é egoísta, um coração que não é insensível, um coração, sabe, que quer ajudar, um coração que tem compaixão. Sabe, queridos, não existe nada mais poderoso, nada mais prazeroso do que saber que você, por mais que seja doloroso, você deixar ser trabalhado pelas mãos do oleiro. Mas quando você se coloca ali na roda, que aquele barro ali na roda, que você começa a ser, sabe, amassada, modelada, e depois dá um formato e não tá bom, e amassa de novo, sabe, você sabe que Deus está fazendo de você um vaso precioso aos olhos dele. Maria era uma jovem de coração puro. Por isso ela teve, ela foi atraída por Deus. Ela foi atraída por Deus para ser nada mais, nada menos do que a mulher que abrigaria o Filho de Deus, Jesus. Quando nós temos um coração puro, Deus ele começa a confiar segredos a esse coração. Deus ele começa a entregar coisas novas a esse coração. Porque quando Deus olha e vê que você é uma mulher que não quer desagradá-lo, que você é uma mulher que quer agradar ao coração de Deus. Você que é mãe, você sabe que quando seu filho faz de tudo para agradar o seu coração, ele te tem aqui, na palma das mãos. Porque não existe nada mais precioso do que ser agradado pelos seus filhos. E quando Deus olha para você, e quando Deus vê que você sente dor, quando você erra, quando você tropeça, quando você quebra um princípio, quando você desobedece, e você cai nos pés dele e fala: Senhor, me perdoa, eu errei. Me ajuda, Senhor, a não errar novamente. Cria em mim um coração puro, Senhor. Meu coração foi contaminado pelo ódio. Meu coração foi contaminado quando aquela pessoa me traiu, quando aquela pessoa virou as costas para mim, quando aquela pessoa me abandonou, aquela pessoa que eu dei tudo de mim virou as costas para mim. Senhor, mas eu não quero carregar esse peso, eu não quero carregar essa dor. Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda, Senhor, a liberar essa pessoa. Queridos, o perdão não é para quem merece. O perdão é para quem não merece. Como está o seu coração? Sabe, quantas vezes nós temos valorizado muito mais coisas do que pessoas, e por causa disso tratamos mal, às vezes, nosso marido, nossos filhos. Sabe, às vezes o seu filho quebra alguma coisa na sua casa, você fica brava, sabe? Você trata de qualquer maneira. Queridos, nossos filhos são herança do Senhor. E Deus, ele olha como você tem cuidado dessa herança. Sabe, que tipo de sentimento você tem carregado no seu coração? Porque quando você não tem um coração puro, o que sai da sua boca e o que leva as atitudes que você tem não são atitudes que agradam a Deus. Nós precisamos ser trabalhadas pelas mãos do oleiro. Sabe? Tenha compaixão, tenha um coração compassivo. Sabe, que se importa com a dor das pessoas. Não seja uma pessoa egoísta, seja uma pessoa altruísta e não egoísta. Sabe, Davi pedia isso para Deus. Senhor, cria em mim um coração puro. Porque Davi sabia o quanto ele tinha desagradado a Deus. Será que você tem essa mesma coragem? Será que você tem essa mesma coragem de hoje chegar diante do teu Pai e falar: Senhor, tem tanta contaminação dentro de mim. Eu estou carregando tanta coisa podre dentro do meu coração, Senhor. E é por isso que eu não tenho ouvido a sua voz. É por isso que eu não tenho crescido na tua presença. Porque Deus, ele não tem pacto
com aquilo que é profano. Sabe, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ser uma pessoa sensível ao Espírito de Deus, arranca todo esse lixo de dentro de você. Sabe, às vezes você até consegue estar bem por fora, mas por dentro seu coração está como podre, como um sepulcro caiado. Fala para o Senhor, Senhor, limpa o meu coração. Faça a oração de Davi, do Salmo 139, quando ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração, querido. Deus, ele sabe cada palavra, porque ele conhece a intenção do seu coração. Cada palavra antes mesmo de sair dos teus lábios, Deus, ele sabe. Deus, ele conhece, porque ele sonda. E Davi, ele sabia, ele sabia que ele, na verdade, ele desejava agradar a Deus. Então ele fez aquele salmo e eu acho ele poderoso. Quando ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Queridos, Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que está aí dentro. Deus conhece bem as tuas intenções. Mas será que você tem a mesma coragem de Davi? De pedir para Deus sondar o seu coração. Davi não pediu para Deus: olha, ó Deus, o meu coração. Não, Davi pediu: sonda-me, ó Deus. É como se Davi estivesse falando: Senhor, coloca aquela sonda e começa a esquadrinhar cada partezinha do meu ser. Sabe, os olhos de Deus são como sondas. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Sabe, e que nessa noite você possa pedir ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Sabe, quando tudo tá bem, é até fácil Deus olhar para dentro de você e ver gratidão, e ver amor, e ver compaixão. Sabe, mas quando vem situações contrárias, quando alguém pisa no seu calo, quando alguém fala indevidamente com você, quando alguém te trai, quando alguém vira as costas para você. Quando eu falo alguém, não é qualquer pessoa. Porque o inimigo, ele usa as pessoas que a gente mais ama para tentar fazer as piores feridas no nosso coração. Mas é na hora da luta, é na hora da prova, que você precisa olhar para dentro de você e falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E Davi pediu: prova-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim contaminação. Vê se há em mim sentimentos que te desagradam. Vê se há em mim ódio, rancor, amargura, falta de perdão. Senhor, olha para dentro de mim. E se o Senhor encontrar algum sentimento que desagrade ao Senhor, cria em mim, ó Pai, um coração puro. Queridas, peça isso para o Senhor. Que Ele possa se alegrar quando Ele olha para o seu coração. Que Ele possa achar em você um coração puro. Que alegre o coração dele. Sabe, nesse mundo tão contaminado, quando Deus acha um coração puro, Ele derrama sem medidas. Ele prospera sem medidas. Porque o Pai confia coisas grandes para quem tem um coração puro. Deus confiou o filho dele nas mãos de Maria, porque Maria tinha um coração puro. Então, se você quer receber coisas grandes da parte de Deus, fala para ele como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, Senhor, tira toda a contaminação da minha alma, tira toda a contaminação do meu coração e cria em mim um coração puro. Amém, queridas? Então, como eu disse, né? Eu só consegui falar uma qualidade de Maria. E nós vamos continuar nas próximas lives falando dessa mulher incrível, que foi aquela mulher que Deus escolheu para gerar o seu próprio filho. Amém? Eu posso orar por você. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento cada mulher que está comigo nesta noite. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada uma.
O Senhor conhece a intenção de cada coração. O Senhor conhece cada luta. Talvez elas estejam falando assim: Dani, você não sabe o que eu passei. Realmente eu não sei o que você passou, mas eu sei o que o Deus que eu conheço pode fazer com tudo isso que está dentro do seu coração. Então, Senhor, agora, como Davi orou, eu oro ao Senhor e peço, Senhor, que o Senhor venha sondar cada um dos nossos corações. E o Senhor tem liberdade para entrar em cada cantinho escuro, em cada quartinho que a porta esteja trancada. O teu Espírito Santo tem, Senhor, liberdade para entrar, para sondar, ó Pai. Ó Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor venha, Jesus, colocar, ó Pai, dentro de nós o desejo de sermos aperfeiçoadas pelo Senhor. Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em cada uma dessas mulheres um coração puro, Senhor. Renova, Senhor, um espírito reto, que nós possamos ter mãos limpas e coração puro para entrar na tua presença e atrair, Senhor, atrair o teu coração. Senhor, eu abençoo cada uma dessas mulheres e que durante essa semana, Senhor, nós possamos estar nos colocando diante do Senhor, para que o Senhor venha, Pai, limpar o nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa cada uma que está aqui comigo.